Aleluia. Graças a Deus. Pastor Gesiel Padilha está conosco aqui, mas não deu para ele estar, né? Ele falou para mim que ia ter visita lá. O pai dele ia estar com ele, o pai dele é de Presidente Prudente. E também ele falou que estava tendo evento lá na igreja, lá. Ligou agora à tardezinha e falou que estava tendo evento lá. Graças a Deus. Vou pedir você para abrir a sua Bíblia no livro. Tem tantos versículos bons aqui que eu poderia ler hoje aqui. Glórias a Deus. Eu vou pedir você para abrir lá no livro de Provérbios. Vamos ler um versículo para nós darmos início aqui. Vou falar pouco, pois nós ainda temos a ceia do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Provérbios, meus irmãos, capítulo de número 10, versículo 22. Vou pegar esse versículo aqui como base. Glória a Deus. Provérbios 10 e 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Vamos repetir comigo? A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Mais um versículo também em Deuteronômio 23 e versículo de número 5. Deuteronômio 23, versículo de número 5. Aleluia. Glórias a Deus. Deuteronômio 23 e versículo 5 diz assim: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ler outros versículos mas aqui nos versículos que lemos, um dito por Salomão, o outro dito por Moisés. Salomão dizendo que é o Senhor que enriquece, a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. E Moisés, ele disse que o Senhor é aquele que troca a bênção, troca a maldição pela bênção, porque Ele é aquele que nos ama. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a palavra bênção, meus irmãos, a palavra bênção não é nada mais, nada menos do que favor divino, ou meio de felicidade. Então a bênção do Senhor é o favor do Senhor, é um meio de felicidade que o Senhor nos proporciona, para nós não termos motivos para tristeza. Já disse, meio de felicidade. Então é por isso que o salmista diz que na presença do Senhor há fartura de alegria, porque na presença do Senhor
não há motivo para nós estarmos tristes. Mas diz o texto que lemos, que é esta bênção, a bênção de Deus, é que enriquece e não acrescenta as dores. E isso é milagre de Deus. Tem muitos ricos que têm mais dores do que felicidades, que deitam, mas não conseguem dormir. Mas a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta as dores. Você deita e dorme porque o Senhor, além de conceder a você muitas bênçãos, Ele concede também a você a bênção do sono. Você deita e dorme porque o Senhor, enquanto você dorme, o Senhor está velando por sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, enriquecer é tornar-se rico. Se eu te perguntar aqui, você é abençoado? O que você me responderia? E se eu te perguntar se você é um homem rico, talvez você diria: não sou rico. Financeiramente não sou rico. Mas se eu te perguntar se você é rico em outros sentidos, ricos da bondade de Deus, ricos da misericórdia de Deus, ricos da graça do Senhor, do favor do Senhor, do perdão do Senhor, dos dons do Senhor, da palavra do Senhor. Aleluia, com certeza você iria me dizer: pastor, nesse sentido eu sou rico sim. Aleluia, eu sou rico sim, porque o que eu desfruto hoje, no passado eu não desfrutava, mas hoje eu desfruto e eu reconheço que é a bênção de Deus que me pegou, e por isso eu estou aqui feliz na presença do meu Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, Ana, no passado, ela foi uma mulher muito aflita e não sabe, injuriada, amargurada, mas um dia ela tomou uma decisão, fez um voto atrevido, fez um voto de fé, fez um voto ousado, e a Bíblia diz que Deus concedeu a petição do seu coração. Diz que ela recebeu a sua bênção, e quando ela recebeu a sua bênção, a Bíblia diz que ela foi para o templo agradecer a Deus, e ela compôs um cântico maravilhoso, conhecido como o Cântico de Ana. E nesse cântico ela disse que é o Senhor que dá vida e é o Senhor que tira, é o Senhor que abate e o Senhor que exalta, é o Senhor que empobrece, mas também é o Senhor que enriquece. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Deus, quando chamou Abraão, meus irmãos, no capítulo 12 de Gênesis, Deus, quando chamou Abraão, a Bíblia diz ali no versículo 3 que o Senhor fez para Abraão ali muitas promessas. Capítulo 12, versículo 3 diz que o Senhor fez para Abraão ali muitas promessas. O Senhor ali fez, eu contei mais ou menos, e eu me deparei aqui com umas 7 promessas. É 7 anos que nós estamos aqui agradecendo a Deus, e eu achei um versículo aqui que fala de 7 bênçãos. Eu vou compartilhar com vocês. Gênesis 12, versículo 3 diz assim: e abençoarei os que te abençoarem. Conta aí, uma. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 2. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. 3.
Far-te-ei uma grande nação. 4. Abençoar-te-ei. 5. Engrandecerei o teu nome. 6. E tu serás uma bênção. 7. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus escolhe Abraão e Deus resolve abençoar a Abraão. Com uma condição, Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E em troca disso eu tenho 7 bênçãos para você. Uma dessas é engrandecer o teu nome, porque o seu nome não é conhecido. Ninguém conhecia o nome de Abraão. Ninguém conhecia o nome de Abraão. Mas quando Deus resolve, meus irmãos, engrandecer, aleluia, Deus pega aquela pessoa lá de um pó, lá de um monturo, como Ana também cantou, ergue ele, levanta ele lá do meio dos necessitados, coloca ele entre os príncipes da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para ele um nome, ele se torna conhecido como instrumento que Deus levantou, que Deus está honrando, que Deus está abençoando, e o nome do Senhor está sendo engrandecido na sua vida. Deus diz: eu vou engrandecer o teu nome, vou te dar uma grande nação. Sua mulher estéril, vocês vêm lutando até hoje para ter filho, não tem, então eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão ficou meio confuso. Deus levou ele para fora e disse: conta as estrelas dos céus. Levou ele na beira do mar e disse: conta as areias da praia. E ele não pôde contar, e Deus diz: assim será a sua descendência, incontável. Meus irmãos, se nós formos olhar os filhos biológicos de Abraão, que tem sangue de Abraão, são incontáveis. E se também nós formos olhar os filhos de Abraão na fé, também são incontáveis. Eu estive em Brasília agora e lá teve cerca de mais de 40 mil pessoas, mas o número da Assembleia de Deus passa de mais de 12 milhões de pessoas, de membros, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então isso tudo é promessa que Deus fez para Abraão. E a Bíblia diz que Abraão saiu. Quando Abraão chega mais na frente, diz que Abraão, ele monta um altar. No versículo de número 7 diz que o Senhor aparece para ele e diz para ele: olha, Abraão, a tua semente eu vou dar toda esta terra. E diz que Abraão ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. No versículo 13, meus irmãos, Abraão enfrentou uma pequena dificuldade, pequena. Diz que ele enfrentou a fome, mas para quem estava com a bênção de Deus, Deus não ia deixar Abraão morrer de fome. Às vezes você está aqui, às vezes na sua casa você não teve talvez um almoço caprichado, uma janta caprichada, e talvez você está até desempregado. Mas eu vou dizer para você o seguinte aqui, que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Deus irá abrir a porta para você, você vai entrar, você vai glorificar o nome do Senhor, porque Ele é fiel na nossa vida. Aleluia. E diz a palavra de Deus que Abraão desceu ao Egito, mas mesmo no Egito Deus abençoou a Abraão. Mesmo no Egito Deus prosperou Abraão. E diz que quando Abraão saiu do Egito, meus irmãos, no capítulo 13 aí, no versículo 2, ao que diz a palavra: e ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Quem é o dono do ouro e da prata? Quem é o
debaixo da bênção do Senhor, debaixo da bênção de Deus. Coisa boa, meus irmãos, é desfrutar das bênçãos do Senhor. Esta igreja aqui, ela tem desfrutado das bênçãos do Senhor. Eu sou uma testemunha viva que Deus tem abençoado esta igreja, que Deus tem abençoado este ministério. E quando Deus abençoa, meus amados irmãos, pode deixar levantar o macumbeiro, pode deixar levantar o feiticeiro, pode deixar levantar o necromante, o cartomante, o agoureiro, que tem muitos aí. Tem crente que é agoureiro, não fica adorando os outros. Pode deixar levantar. Quem está com a bênção de Deus não tem medo de nada. Ele vai desfrutar da bênção de Deus, porque quem abençoa é Deus. Que são jogadas sobre nós, o que é que acontece? Deuteronômios 23:5, Deus vai convertê-la em bênção, Deus vai convertê-la em bênção, Deus vai abençoar o seu povo, Deus vai abençoar a sua igreja, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse negócio de bênção, isso pega, meus irmãos. Quer ser abençoado, fica perto de quem é abençoado. Esse negócio pega. Isso pegou em Isaac, pegou também em Jacó, pegou também em José. Se você crer, pega em você. Diga para o seu irmão aí: eu tenho a bênção. Se você crer, vai pegar em você, vai pegar em você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Foi Deus que diz a Abraão outra bênção aqui: quem você abençoar, está abençoado. Mas ai daqueles que você amaldiçoar. Se você amaldiçoar alguém, também ele está amaldiçoado. Aleluia. Maldição de pessoas que não têm Deus, para o povo de Deus, não quer dizer nada. Tem crente que tem medo de galinha preta, tem medo de macumba. Esse morro mesmo aqui uma vez aqui, o Ed uma vez encapotou um fitiuno aqui, trazendo os irmãos que tinham ido batizar, e aconteceu uma tragédia nessa curva aí. O pastor que estava conosco na época falou: lá tem macumba, vamos lá procurar aquelas macumba. Pegou eu, pegou o Edson, pegou o Júnior levou um violão, pegou a Sueli, falou assim: Sueli vai cantar lá e as macumba vai ser desfeita. Pegou o Maelson, o irmão que está na Bahia, e nós fomos. Chegou lá, nós fomos procurar. Nós encontramos líquidos velhos de bebida, nós encontramos prato velho com farinha, nós encontramos pratos velhos com vela. Nós fomos pegando aquilo e fomos jogando lá pro lado de baixo da pista, fomos jogando lá no precipício e fomos orando, e as maldições foram sendo quebradas. E daquele dia para cá até hoje, eu nunca mais ouvi dizer que crente capotou o carro ali, porque quando Deus quebra a maldição, Deus quebra, Deus abençoa. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso pegou em Isaac também, meus irmãos. Diz que Isaac também experimentou um pouco da fome. Aleluia. Gênesis capítulo 26, vamos lá rapidamente. Diz que Isaac também experimentou um pouquinho da fome, mas quando ele pensou em ir para o Egito, Deus disse: não, você eu não vou deixar ir para o Egito não. Abraão desceu para lá, trouxe um escravo, e aquilo vai dar trabalho. Então eu não vou deixar você descer para o Egito. Você vai peregrinar nesta terra. Capítulo 26, versículo 2: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. É Deus que dá a direção. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então o que aconteceu aqui? Isaac queria ir para o Egito, e Deus apareceu
seguinte, depois de quase 3 meses de oração, eu tive uma visão. Eu nunca tinha sonhado com o pastor Zé Wellington. Eu sonhei que eu chegava em São Paulo e o pastor Zé Wellington pedia para mim ficar de pé. Eu me colocava de pé e ele falava para mim no sonho: não saia de São Sebastião, porque Deus irá te honrar naquela cidade. E começaram a falar em línguas estranhas e vinha falando comigo coisas respeito à minha vida e vinha para fazer imposição de mãos na minha cabeça. Quando ele chegava, eu caí de joelho aos pés dele e acabou a visão. Mas ali eu entendi que Deus estava falando comigo para não sair de São Sebastião, porque ainda tinha muita coisa ainda para ser feita aqui. Quando Deus fala, nós temos que obedecer. Se nós obedecermos, nós desfrutaremos das bênçãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que Isaac ficou ali. Ele peregrinou ali, ficou ali, fez um altar ali também, invocou o nome do Senhor. E diz que naquele mesmo ano ele semeou. Ele semeou com fé, porque quem tem visão semeia. Quem tem visão semeia, não tem limites. E diz que ele semeou com fé. Diz que ele distribuiu semente. Sabe o que aconteceu? Naquele mesmo ano, diz que ele colheu 100% daquilo que ele se plantou. O sábio Salomão diz lá no capítulo 3 de Eclesiastes que há tempo de plantar, mas há tempo de colher o que se plantou. Isaac plantou e colheu 100%, porque a bênção de Deus estava na vida dele. Aleluia! Foi assim que Jesus falou para os discípulos? Aqui na terra 100 vezes mais, e no céu a vida eterna. O discípulo estava preocupado: mas nós deixamos tudo para te servir, Senhor. O que nós vamos ter com isso? Jesus diz: aqui na terra 100 vezes mais, no céu a vida eterna. E a Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 26, ainda deixa eu correr, versículo 26, capítulo 13: engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Deus exaltou Isaac, e tinha possessão de ovelha, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Versículo 14: os filisteus o invejavam, porque eles não prosperavam. Eles não tinham o segredo da bênção, mas Isaac tinha o segredo da bênção. Isaac tinha o segredo da bênção. Isaac tinha a bênção. Então os filisteus olhando para ele, viu ele engrandecendo, viu Deus abençoando ele, viu Deus enriquecendo ele. Diz que eles começaram a o invejar. O invejoso é motivo de preocupação para mim? Não, nenhum pingo. Pode deixar ter inveja de mim, pode deixar ter inveja de você. O invejoso não vai impedir a bênção de Deus na sua vida. O invejoso não vai impedir a bênção de Deus na nossa vida. Lembra de José? A Bíblia diz que os seus irmãos, por inveja, vendeu para o Egito, mas não sabia eles que eles estavam transportando José para o lugar da bênção. Aleluia! Quem tem a bênção, tem a bênção. E quem não tem, não tem. Entra debaixo da bênção, receba a bênção, desfruta a bênção, em nome do Senhor que abençoa. Aleluia! E diz que todos os poços, versículo 15, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. A inveja é terrível. Os servos cavavam os poços que Abraão tinha cavado, porque eles já tinham enterrado. Quando Abraão morreu, eles enterraram os poços de águas. Mas Isaac chegou e disse: não, eu vim para cá para cavar poço. Deus está me abençoando aqui, vou cavar poço. Vou cavar poço e Deus vai fazer jorrar a água. Vou desentulhar os poços. E diz que todos os poços
de Isaac, desempulhava, diz que achava água. Mas os filisteus estavam por aqui, estavam rangindo os dentes de inveja. Você pensa que tem gente que não tem inveja de você? Tem! Mas não te preocupe, você tem a bênção, fica com a bênção. Deita e dorme, deixa o invejoso para lá. Aleluia, Deus vai mandar água, Deus vai fazer jorrar água. Aleluia. E aí diz que o Abimeleque chega para ele no versículo 16 e diz: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Olha só, meus irmãos, muito mais poderoso te tem feito do que nós. E aí a Bíblia diz no versículo 17 que Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou ali. E quando ele chegou lá, diz que ele cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Versículo 19: cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. No versículo de número 20, diz que os servos cavaram o poço, e diz que eles acharam água. Mas diz que os filisteus chegaram e contenderam contra eles, e colocou o nome do poço de Ezeque. Diga comigo, Ezeque. Porque contenderam com ele. Primeiro poço, chama o poço da contenda. Ezeque quer dizer contenda, porque os filisteus contenderam com Isaac. O servo de Deus não precisa contender com ninguém. Ele tem a bênção. Se quer contender com você, vai cavar poço no outro lugar, que Deus tem água. Pode cavar no outro lugar, Deus vai mandar água. Não precisa contender. Diga para o seu irmão: poço da contenda para você não serve. Vai cavar no outro lugar, Deus vai mandar água. Você quer ver? Continua lendo comigo, versículo 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Sitna. Diz comigo, Sitna. Sitna quer dizer inimizade. Inimizade. O servo de Deus não precisa da inimizade. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O poço da inimizade também não serve para você. Aonde está a bênção de Deus, não precisa contender, não precisa brigar, não precisa matar, não precisa puxar tapete. Deus tem bênção para todo mundo. Olha para o seu irmão e diz: poço da inimizade também não serve. Aleluia. Saia do poço da inimizade, saia do poço da contenda, saia do poço da inimizade, que Deus tem outro poço para você. Quer ver? Vamos lá? E aqui nós acabamos. Versículo 22. Partiu-se dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote. Diga comigo, Reobote. Nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Aleluia. Reobote quer dizer poço de alargamento. Aleluia. Porque não houve mais ira, não houve mais peleja, não houve mais contenda. Deus vai colocar um fim nos contendeiros. Deus vai colocar um fim, aleluia, naqueles que preteiam, que pelejam contra você. Nós desfrutaremos a bênção, nós desfrutaremos a paz, e o nome do Senhor será glorificado. Isaac diz Reobote. Diga comigo, Reobote. Diga para o seu irmão: esse é o poço que Deus tem para você. Esse é o poço que Deus tem para você, Reobote.
poço do alargamento, porque vamos crescer nesta terra. Pega na mão do seu irmão e diz: nós vamos crescer junto, nós vamos crescer nessa terra. As paredes desse templo aqui, já já nós vamos quebrar, porque nós vamos crescer nesta terra. Aleluia. Colocamos de pé, colocamos de pé. É a bênção de Deus, é a bênção de Deus, é a bênção do Senhor que enriquece. Aleluia, aleluia, aleluia. Vicanarária, subicandarária, subiandarária. Vicalária, subicandarária, subiandarás. Aleluia. É a bênção de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ampliar a tenda. Você que tem chamada de Deus, coloque o seu nome na lista. Nós vamos precisar de você. Aleluia, Deus conta com você. Nós vamos entrar nos lugares que ainda não entramos, porque nós vamos crescer nessa terra. Aleluia, Rehobote está comigo. Diga comigo, Rehobote está comigo. Ele disse que aquele poço era um poço de água que jorrava. Não era um pocinho de água parada, não. Aquilo era uma fonte de água que jorrava água para todo mundo beber. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta palavra. Vou chamar aqui o pastor Verleno, e também ele já vai estar fazendo a leitura oficial da ceia. Os irmãos vão abrir a Bíblia, e depois que eu orar aqui, aleluia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Glórias ao Senhor.